eu critiquei, né, aquela trend lá do palavrão, mas ontem eu resolvi, não gravei, claro, né, mas eu resolvi perguntar pro meu filho se ele conhecia algum palavrão e pedir para ele falar para mim. Porque assim, por mais que às vezes os pais não falem palavrões dentro de casa, mas a criança acaba ouvindo na rua, né? E aí, se ele soubesse algum, eu ia conversar com ele. Aí eu falei assim, você conhece algum palavrão, João? Aí ele falou assim, conheço, mamãe. Eu falei, pois você pode falar pra mim, o palavrão que você conhece. Aí ele falou assim, cala a boca. Aí eu falei, o palavrão que você conhece é esse? Ele falou, é, mamãe. Aí eu, tá. Aí eu falei assim, você conhece mais algum palavrão? Ele pegou e falou assim, ai, Zé da Manga. Eu falei, esse é palavrão também? Ele, né, mãe? É feio, né, mamãe? Eu falei, é. E aí eu vi que ele é uma criança, assim, inocente, que não nem entende o que é palavrão, o que não é, o que é palavra feia, o que não é. E tem muita gente aí criticando essa trend, mas assim, a criança ela é inocente. Ela fala o que ela escuta. Então eles são uns pequenos gravadores. Se ele escutou, ele vai absorver aqui como se fosse uma esponja, né? Eles absorvem aquilo. E aí a gente, como pai, a gente tem que falar, olha, isso não é certo. Às vezes, uma vez ou outra, escapa da nossa boca, e se escapar, tem que falar pra eles, não é muito legal falar essas palavras. Dependendo do conteúdo da palavra, tentar explicar de um jeito que a criança possa entender e que não vá falar novamente. Porque eu, quando eu era criança, eu lembro muito bem, tinha aquela música do El Chan, né? Tudo que é perfeito a gente joga pelo braço, pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima e mexe embaixo. E aí minha avó só falava sempre pra mim, não canta isso, que isso é muito feio. E eu ficava, mas por que é feio? Naquela curiosidade. E minha avó não falava, nem minha mãe não falava também, só falava assim, não canta isso que é feio. Então muitas vezes a gente, como pais responsáveis pela criança, o bom é a gente esclarecer o porquê não falar aquilo, tentar explicar de uma forma um pouco lúdica para que a criança possa entender. Porque não tem como colocar os nossos filhos numa bolha de vidro e achar que eles nunca vão escutar uma música que tenha palavras pejorativas, nunca vai escutar uma pessoa xingando, até às vezes numa TV, no celular, no ambiente escolar, porque às vezes seu filho pode não saber falar palavrão, mas um coleguinha escuta e fala um palavrão. Então a gente tem que tentar ter um diálogo aberto com os nossos filhos para saber realmente o que o seu filho está ouvindo, o que está vendo, que muitas das vezes a criança pode ver alguma coisa ali que não é muito boa de ver e não vai falar para você, porque você não tem um diálogo aberto com o seu filho. Então, assim, não é aquela questão que o pessoal fala assim, eu vou ser amigo do meu filho. Amigo em uma parte, mas o respeito tem que vir junto. Então, isso que eu penso, assim, não vou julgar quem tá fazendo a trend, até porque eu fiquei na curiosidade também de saber. Então, é algo que, digamos assim, abriu os meus olhos de uma forma diferente do que as pessoas estão pensando. É esse o vídeo, tchau, tchau. E a Patrícia vai embora, mas a Patrícia volta qualquer dia, qualquer horário.